Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, de volta aqui ao Eu Vou Passar. Bem, na aula passada estivemos falando sobre transferência e é uma questão importante que eu preciso falar aos senhores. Falamos aqui que para fazer a transferência, está aí na sua lousa, tem que entregar o título anterior, tem que ser antes de 150 dias da data da eleição, tem que haver o transcurso de pelo menos um ano da inscrição anterior, tem que ter a residência mínima de 3 meses nesse novo domicílio que é declarada pelo próprio eleitor, além de ter quitação eleitoral. Essas duas exigências aqui, a da letra C e a da letra D, não são exigíveis daquelas pessoas que são removidas de ofício de seu local de trabalho. Então, se eu sou um militar, que isso acontece muito com militar, por exemplo, né? E fui removido de ofício, fui tirado de um local para ser levado a outro, no interesse da administração, é evidente que esses dois prazos aí, que tem que ser acumulados, repito, eles não são exigíveis, tá bom? É isso que aqui que eu acho que eu coloquei para vocês, ó. As exigências, atenção, as exigências da letra C e D, que são aquelas que a gente circulou, não são exigidas do servidor público, civil, militar ou autárquico, tá? O servidor público em caráter geral, ou com uma pessoa da sua família que esteja acompanhando esse servidor, por motivo de remoção ou transferência. Então, se ele foi transferido no interesse da administração ou removido no interesse da administração, é claro que aquele tempo mínimo de inscrição e de residência no novo local não vai ser exigido para ele. Tranquilo? Vamos para frente. Falar agora de esse problema relacionado à transferência e eleições suplementares. Isso aqui gera uma confusão danada. Isso aqui está tratado no Código Eleitoral, tá? Isso aqui você não vê na Resolução 21538. É por isso que eu coloquei, tem um título aí, Resolução 21538, para chamar a atenção dos concurseiros. De modo geral, porque quando eu tenho no edital a resolução, o pessoal acha que só cai a resolução, mas normalmente você tem também lá no edital o Código Eleitoral. E aí no Código Eleitoral você tem algumas disposições que têm e se relacionam diretamente com a Resolução 21538. Então, atenção de novo nisso daqui, porque pode parecer complicado, mas não é, tá? Transferência versus eleições suplementares. O que é isso? Eu vou ler o artigo 60 e dar exemplos para ficar fácil para você. Olha, diz aí o artigo 60 do Código Eleitoral. O eleitor transferido não poderá votar no novo domicílio eleitoral em eleição suplementar a que tiver sido realizado antes de sua transferência. Quando você lê assim, você não parece entender muito claro, mas é muito claro isso aqui, é muito simples. Vou colocar um exemplo aqui, ó. Imagina, isso aqui acontece, eleição suplementar, normalmente acontece para prefeito, tá? Prefeito é quando mais acontece eleição suplementar. Para governador e para presidente é extremamente difícil acontecer isso. Mas enfim, para prefeito acontece e acontece muito. Imagina o seguinte, você está no município lá e a eleição foi anulada. Eleição nula. Imagina que a eleição municipal de 2012, no município X, foi anulada. Então, em 2012, a eleição municipal foi anulada no município X. Muito bem. Imagina também que eu sou eleitor e votei em 2012. Em 2012, eu votei no município Y, desculpando sempre a letra, né? Então, eu, eleitor, em 2012, votei no município Y. Cumpri meu dever de eleitor em 2012? Cumpri meu dever de eleitor em 2012? Sim. Aí imagina que votei em outubro de 2012, finalizou a apuração das eleições, proclamado o resultado final das eleições e tal, beleza, e o cadastro eleitoral foi aberto novamente. Com a abertura desse cadastro eleitoral, eu pude fazer meu requerimento de transferência eleitoral. E aí imagina que eu, apesar de ter votado em 2012 no município Y, sei lá, em dezembro de 2012 ainda, eu transfiro o meu título de eleitor para o município X. Aí imagina que em 2013 a eleição foi anulada, certo? Imagina que em 2013 a eleição foi anulada. Eu sei que não está apresentável isso daqui, eu tenho que me lembrar de colocar um papelzinho, eu sei que até que tem como aqui nessa lousa digital, mas eu não sei fazer não, não vou mentir. Não se preocupe não, mas tá vindo aqui o rapaz para querer me ajudar, mas não precisa não, a gente se entende aqui, depois ele me ensina, na próxima eu consigo, tá?
tá? Se estresse não. Olha só, desculpe aqui a desorganização, mas enfim. Deixa eu ver aqui se fica melhor esse negócio. Vou colocar assim, porque eu tenho que aprender essas coisas com o Thiago Pacífico. O Thiago Pacífico é o cara que bota os esquemazinhos bem bonitinho, né? Acaba desenrolado, pense. Jeitoso. Olha só. Vou colocar assim, em 2012, vou colocar aqui 2013. Pronto. Eu acho que dá pra ver, né? 2012, 2013. Pronto. Vou colocar aqui que eu sou município X e município Y, tá? Eu sou o eleitor A. Eu sou o eleitor A e eu votei aqui... Não, aqui eu errei. Rapaz, eu tô uma bestada aqui. Ave Maria. Vou colocar aqui município X. Beleza. Pronto. Município X e município X em 2013. Imagina aqui que o eleitor ele não estava no município X em 2012, tá? O eleitor votou município Y 2012. Pronto. O voto do eleitor A foi proferido, tá, no município Y. Beleza? E aqui eu tenho Z eleitores que votaram aqui no município X em 2012. Então eu tenho o eleitor A que votou em 2012 no município Y. E eu tenho Z eleitores que votaram no município X em 2012. Aí imagina vocês que em 2013 Z e Y. Em 2013, são eleitores do município X, Z, que votou em 2012, e Y. Um simples professor de matemática, né? Então, em Z votou em 2012, no município X, e são eleitores no município X, em 2013, Z, que já votou em 2012, além de Y, que fez a transferência de seu domicílio eleitoral para o município X em 2013. Aí imagina que em 2013, tá? Imagina na verdade que em 2013 se declarou a nulidade da eleição em 2012. Não, a nulidade da eleição. Como um candidato foi eleito com a maioria absoluta dos votos, anulou-se a eleição em 2012. E se marca novas eleições em 2013. Novas eleições em 2013. Pergunta aos senhores, esses eleitores aqui, Z, serão convocados a votar no município X? Sem dúvida, né? Esses eleitores votaram aqui no município X em 2012. Os votos foram considerados nulos, porque a eleição foi anulada. E quando nós temos mais de 50% dos votos anulados, não por opção política do eleitor, mas porque foram anulados por algum tipo de fraude ou qualquer coisa dessa natureza, eu cancelo a eleição e marco uma nova. Então imagine que foi essa situação. Se anulou a eleição em 2012 e marcou-se uma nova eleição para 2013. Esses mesmos eleitores Z irão votar em 2013. Agora a pergunta é, esse cara aqui na verdade não é Y não, é A, né? Rapaz, matemática é um negócio ruim demais. Olha só. Esse eleitor A, né? O eleitor A que votou no município Y, o eleitor A que votou no município Y, ele vai ter que votar aqui no município X em 2013? Não, por que não vai votar? Porque ele, eleitor A, já cumpriu o seu dever de voto em 2012. A eleição no município Y não foi anulada. O dever de voto, o comparecimento dele nas eleições, ele compareceu, ele cumpriu. Ele, eleitor A, agora é um eleitor do município X. Mas essas eleições de 2013 não dizem respeito à obrigação das eleições de 2012 que ele já cumpriu. É obrigatório o voto para os eleitores Z. O eleitor A já cumpriu o seu dever de votar, certo? E não teve o seu voto anulado. Esses aqui, eleitores do município Z, tiveram seus votos anulados e por isso precisam comparecer novamente às eleições. O eleitor A não. Ele não pode votar. O eleitor A, ele não pode votar. É como se ele estivesse votando duas vezes.
Ele não pode votar. O eleitor Z não. Aquele voto dele foi anulado. Então ele vai votar novamente porque o voto que ele deu antes foi anulado. O eleitor A não. O eleitor A está lá. O seu voto foi válido. Não tem nenhuma nulidade no voto dele. Então ele vai permanecer nesse mesmo status de já ter votado. Não vai votar novamente. É isso que diz o artigo 60 do Código Eleitoral. O eleitor transferido, o eleitor A votou em 2012, foi transferido para o município X, aqui no meu exemplo. O eleitor transferido não poderá votar no novo domicílio, que no caso aqui no município X, em eleição suplementar, que aconteceu aqui em 2013, no meu exemplo, a que tiver sido realizada antes de sua transferência. Então veja, ele só se transferiu para o município X depois que ele votou em 2012, tá? Então, aconteceu a eleição em 2012, depois da eleição em 2012 ele se transferiu para o município X e essa eleição em 2012, que é anterior à transferência dele, foi anulada. Então, nesse caso, ele não vota. Tá aqui, ó, o eleitor transferido não pode votar, nem que ele queira, ele pode. Não poderá votar no novo domicílio eleitoral em eleição suplementar que tiver sido realizada antes da sua escolha. Tá claro, gente? Vamos embora. Segunda via. O pessoal está inventando uma novidade aí na Justiça Eleitoral. Eu não sei se é certo ou se é errado, tá? Eu sei que a regulamentação hoje prevista é de emissão de segunda via. Segunda via, consta no seu título, inclusive, segunda via, escrito segunda via. Segunda via você tem, na verdade, quando você perdeu, quando foi furtado, de um modo geral extraviado, roubado, ou o seu título está dilacerado, você está de um jeito esculhambado, né? Está assim de um jeito que você não consegue ver o título, os seus dados e tal, está dilacerado, tá? Então, perdi, foi extraviado, ou furtado, ou roubado, ou está dilacerado, eu vou pedir uma segunda via. Aí o pessoal da Justiça Eleitoral está fazendo um negócio chamado reimpressão de título. E por que eles fizeram esse negócio dessa reimpressão do título? Não sei se você vai lembrar. Essa reimpressão não está regulamentada em nenhum artigo. Foi uma alternativa que se fez à Justiça Eleitoral para evitar um caos, tá? A segunda via do título de eleitor, ela só pode ser requerida até 10 dias antes da eleição. Até 10 dias antes da eleição. Aí em 2009, não sei se você lembra, mas em 2009, a Lei 12.034 de 2009 exigiu que para você votar precisaria ter o título de eleitor mais o documento de identidade. Eu precisaria levar os dois documentos, o título e o documento de identidade, os dois. Eu não poderia votar só com o documento de identidade ou só com o título. Tá? Muito bem. Porque antigamente, antes da Lei 12.034 de 2009, você podia votar com o título, só com o título você votava. Se o presidente da mesa tivesse dúvida na sua identidade, é que ele poderia pedir um documento com foto. Porque o título de eleitor não tem foto. Então, em 2009, até 2009, bastava você levar o título de eleitor que você votava, só com o título de eleitor. Em 2009, a lei mudou, a Lei 12.034 de 2009 mudou para exigir que você apresentasse o título mais o documento com foto. Veja que essa legislação era para ser aplicada, né, já para as eleições de 2010, foi eleições presidenciais. O PT, salvo engano foi o PT, apresentou uma medida cautelar preparatória de uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo liminar para suspender os efeitos desse dispositivo, considerando que ele seria supostamente inconstitucional por limitar o exercício do sufrágio. Tá? E o Supremo deferiu a liminar para não deixar de exigir um documento, mas para interpretar melhor a legislação e dizer que não havia necessidade da pessoa juntar o título de eleitor e o documento com foto. Bastaria que ela levasse o documento com foto. Tá? Então hoje você sabe que hoje você não pode mais votar no Brasil só com o título. Você pode levar o título e o documento com foto, ou levar só o documento com foto. Aí você vota. Levar só o título você não vota mais no Brasil, desde a alteração feita pela Lei 12.034 de 2009. Muito bem. Só que até que o Supremo desse essa decisão, a Justiça Eleitoral começou a divulgar e fazer propaganda de que você precisava ter o título
mas documento com foto. E aí o povo ficou aperreado, ficou louco, tudo atrás de título, porque muita gente não sabe onde guardou o título, perdeu o título mesmo. Porque toda vez vota, sabe onde é que vota, é sempre a mesma seção, a mesma zona, o mesmo local de votação, né? Vai lá só com a identidade e vota só com a identidade. Porque sempre se permitiu votar com um título ou um documento de identidade. Então as pessoas simplesmente não usam um título, levavam só um documento de identidade. Aí de repente a Justiça Eleitoral começou a divulgar, precisa do título mais documento de identidade. Então houve uma correria enorme para retirar a segunda via de título eleitoral. E aí a Justiça Eleitoral não estava dando conta disso. E aí veio um cidadão, eu não sei quem foi que teve essa ideia, e disse, não, a gente vai reimprimir os títulos, ainda que a gente imprima esses títulos até na véspera da eleição, não tem problema não. Vamos reimprimir os títulos até a véspera da eleição. Eu lembro bem que o cara foi ser uma das pessoas da Justiça Eleitoral foi ser entrevistada pela repórter, e a repórter perguntou, qual é a diferença entre uma segunda via e essa reimpressão? Aí o cara respondeu brilhantemente. A diferença é que a segunda via é uma segunda via e é que o título reimpresso é uma reimpressão. Realmente é uma explicação brilhante, né? Veja, é melhor ter um título reimpresso que ter uma segunda via, se você for pensar direitinho. Por quê? Porque o título reimpresso é como se fosse a primeira via. O cara reimprime do jeito que eu tinha antes, ele reimprime. Na segunda via, há um procedimento para verificação da sua documentação. No título que você recebe, você vai receber um novo título, mas você vai receber dizendo que tem segunda via ali, que é uma segunda via. Então é melhor pedir reimpressão. Não, que diabo é isso? Tá? Só estou dizendo isso que de repente algum louco cobre sem prova, reimpressão, tá? Mas isso não está regulamentado em norma nenhuma. Foi uma loucura feita pela Justiça Eleitoral em 2010 para resolver um problema que aconteceu por causa da Lei 2034, 2009. E eu não sei te dizer, vou até procurar saber, eu não sei te dizer se eles estão continuando esse negócio de reimpressão ou se só estão admitindo segunda via, mas eu vou procurar saber isso. Se eles estão reimprimindo o título ou se só estão fazendo a segunda via, tá? Porque eu perdia, veja, se a hipótese de perda, roubo, furto ou de laceração, a hipótese é de segunda via, não é de reimpressão, tá? Então, na minha opinião, desculpe a Justiça Eleitoral, mas ela se equivocou, ela errou a ter feito essa reimpressão, tá? Deveria ter, sei lá, dito que diante da circunstância excepcional, o caso fortuito ou de força maior, iria desconsiderar o prazo. Não estou cumprindo o prazo, eu estou desrespeitando os 10 dias. Mas inventar um negócio de reimpressão, pelo amor de Deus, né, gente? Enfim, fez pela via errada, mas enfim. Foi feito, eu não sei ainda se ela continua fazendo, mas eu vou procurar saber se ela está fazendo esse negócio de reimpressão, tá? Então, o que eu preciso fazer para tirar minha segunda via? Primeiro, tenho que ter perdido, ou tido furtado, roubado, ou ter com título esculhambado e lacerado, tá? Aí, se eu estou com o título dilacerado, eu preciso levar esse título dilacerado até a Justiça Eleitoral para entregar à Justiça Eleitoral para poder receber o novo, né? Eu preciso entregar esse título dilacerado. Eu tenho duas situações onde eu não posso fazer a transferência, não. A segunda via, pedir a segunda via à Justiça Eleitoral. Eu tenho a primeira hipótese, que é quando eu estou no meu domicílio eleitoral, essa é tratada na própria resolução 21538, e eu tenho uma segunda hipótese, que é quando eu estou fora do meu domicílio eleitoral. Que você estuda isso, você verifica isso no Código Eleitoral, tá? Então, duas situações. Pedir segunda via quando eu estou no meu domicílio eleitoral, e, portanto, irei receber a segunda via no meu domicílio eleitoral, vou no cartório, moro em Fortaleza, vou no cartório de Fortaleza, peço a segunda via e vou lá, depois que deferirem minha segunda via, pegar a segunda via em Fortaleza. Ou eu posso pedir uma segunda via estando em outro local. Por exemplo, imagine que eu vou passar uma temporada em Recife. Aí eu percebo que vou precisar do meu título, aí eu vou a um cartório eleitoral de Recife para pedir uma segunda via. Isso é possível? Isso é possível. Só que eu vou ter que dizer, lá no cartório eleitoral, eu sou de Fortaleza, meu título é de Fortaleza, mas eu estou em Recife. Eu posso pedir fora do meu domicílio eleitoral uma segunda via? Pode, tá? Para isso, você tem que se dirigir a um cartório eleitoral e dizer que você quer, receber ou lá no local que você está, ou no seu próprio domicílio eleitoral. Você vai ter que informar isso. Porque vai ter que ter um intercâmbio entre esses dois cartórios eleitorais, né, gente? Então, só para deixar claro, enfim, às vezes eu falo rápido, né, agoniado, mas vamos deixar claro isso aqui. Posso pedir minha segunda via no local onde eu tenho domicílio eleitoral,
Só que às vezes nem sempre, aí que vem um detalhe, nem sempre o local que eu tenho o domicílio eleitoral é o local que eu moro, que eu resido, que eu trabalho. Por exemplo, eu poderia muito bem, eu estou morando em Fortaleza, mas eu poderia hoje ter domicílio eleitoral em Recife, sem problema nenhum. Aí imagina que eu perdi meu título. Eu tenho que ir lá em Recife requerer a segunda via? Não é necessário. Eu posso pedir em um cartório eleitoral de Fortaleza. Agora, quando eu for requerer em um cartório eleitoral de Fortaleza, eu preciso avisar, cartório, eu quero receber minha segunda via aqui em Fortaleza. Ou, cartório, eu quero receber minha segunda via em Recife. Você tem que informar se quer receber no seu domicílio eleitoral ou se você quer receber naquele local onde você está requerendo a segunda via. É claro que tem que ter diferença de prazo, né, gente? Porque se eu estou no meu local de votação, no meu domicílio eleitoral, eu estou mais perto, o cara vai me entregar sem precisar remeter documento por correio, por malote. Se eu estou fora do meu domicílio eleitoral, é claro que a justiça vai precisar de mais tempo para ter um intercâmbio dessas informações e para que os documentos circulem, não é? Então é por isso que a lei diz que é necessário, se eu estou no meu domicílio eleitoral, 10 dias, tá? Em até 10 dias antes da eleição, fazer o requerimento. Pessoal, tá? Até uma coisa, né? A transferência, tá, gente? Também é pessoal, viu? Assim como o alistamento, transferência de domicílio eleitoral tem que ser o próprio eleitor aí lá. Tem que ser ele. Segunda via também tem que ser o próprio eleitor aí lá. Não pode ser procurador. Todos esses atos perante o alistamento eleitoral, perante o cadastro, perante a justiça eleitoral, são feitos pessoalmente pelo eleitor. Alistamento, transferência e pedido de segunda via. Todos são atos pessoais. Agora, se quer segunda via, você tem que requerer no máximo até 10 dias antes da eleição. Se você está fora do seu domicílio, em razão da necessidade desse intercâmbio, dessa troca de informações, dessa remessa de malote com documento, é necessário que você requeira essa segunda via pelo menos 60 dias antes da eleição. Então, tranquilo. 10 dias antes da eleição, faço o requerimento no meu domicílio sem problema nenhum. Se eu estou fora do meu domicílio eleitoral, o requerimento da segunda via tem que acontecer até 60 dias antes da eleição. E aí você vai dizer se pega no seu domicílio ou no domicílio em que você requereu. Tá bom? Então tá aí na lousa, né? Segunda via, perda, extravio ou dilaceração. No domicílio eleitoral até 10 dias antes da eleição, tem que ser pessoalmente. Fora do domicílio eleitoral, tem que fazer esse pedido até 60 dias antes, também pessoalmente. Só que você vai dizer se vai receber no seu domicílio ou se vai ser no local onde você requereu esta segunda via. Vamos para frente. Quitação eleitoral. Como é que eu comprovo ter quitação eleitoral? A gente já estudou lá nas aulas introdutórias quais são as consequências de eu não ter quitação eleitoral. Lembra do Bizular, Sapode, Passamar em concurso concorrido? Que você lá, salário, tomar posse, se inscrever em concurso público, fazer matrícula em instituições oficiais de ensino, enfim, ou delegados, fiscalizadas pelo MEC, tirar passaporte, tirar identidade, tudo isso. Você sabe que sem quitação eleitoral você não consegue ter. Muito bem. Como é que eu comprovo ter quitação eleitoral? São as hipóteses que a gente vai ver aqui. Como é que eu comprovo ter quitação eleitoral? Veja só. Primeira hipótese, com o próprio título. Isso é óbvio. Porque veja, para eu fazer alistamento eleitoral, eu evidentemente não tenho nenhum tipo de multa. Ah, professor, mas você fez um alistamento tardio. Mas para eu fazer um alistamento tardio, ou seja, eu fiz com 25 anos, tem que pagar multa? Tem que pagar multa. Para eu fazer o alistamento, eu tive que pagar multa. Eu não consigo fazer o alistamento eleitoral tardiamente, fora do prazo, sem pagar multa. Então, tive que pagar a multa. Então, na hora que meu título saiu, até aquela data ali eu tenho quitação eleitoral. Até a data de expedição do título, eu tenho quitação eleitoral. Óbvio, tá? Óbvio que o próprio título comprova a quitação eleitoral. Para eu fazer transferência de domicílio eleitoral, eu preciso também estar quite com a Justiça Eleitoral. Então, na hora que for expedido o meu novo título, fruto de uma transferência, eu tenho que estar quite. Então, aquele título lá, a data de expedição, até aquela data, eu estou quite. E é incrível isso, mas é interessante.
A data do título, gente, a data de expedição do título é a data em que eu requeri o alistamento eleitoral. Então, não tem como dar errado. Na data que eu requeri, com certeza absoluta, eu só consegui requerir o alistamento, a segunda via, a transferência, eu só consegui fazer esse requerimento se eu estou com quitação eleitoral. Então, a data da expedição do título vai ser, o título é expedido, tudo bem, o título é expedido 10 dias depois, pode acontecer, mas a data de emissão do título é a data do requerimento, tá? Então, você sempre vai ter quitação eleitoral até a data daquele requerimento. Porque para você requerer, você tinha que ter quitação eleitoral. Então, o título prova a quitação eleitoral. Para você requerer o alistamento, para você requerer segunda via, que a gente acabou de falar, e para você requerer transferência do domicílio eleitoral, você precisa ter quitação. Portanto, o título de eleitor prova a quitação eleitoral até a data de emissão. O que mais? Em tese, você pega o seu título com os comprovantes de que você votou em todas as eleições, aqueles comprovantes pequenininho, aquilo prova também quitação eleitoral. É claro que pode ter outros motivos que gerem multa na Justiça Eleitoral, eu sei disso. Mas, em regra, isso aqui é o que diz a resolução, tá? Em regra, o título de eleitor, somando-se com aqueles comprovantezinhos de votação, provam quitação eleitoral. Assim como também, para quem não foi votar, o comprovante de justificativa, né? Porque tem um requerimento de justificativa que a gente faz e a gente não sabe se o juiz deferiu ou não, mas a gente fica com um comprovantezinho, um protocolo do requerimento de justificativa. Este protocolozinho também prova quitação eleitoral, pelo menos para aquela eleição prova, tá? Comprovante de pagamento de multa, é o que acontece demais. Muita gente, pode perceber, vai um dia fazer experiência, vá num local de votação, num local de alistamento eleitoral, nesses aí na época de furdunço, né, na época que tem muita gente fazendo, por causa da proximidade das eleições, brasileiro danado, deixa sempre para a última hora. Então vá um dia desse de furdunço, né, de burburinho, né, de escarcéu, onde tem muita gente, muito falatório, enfim, muita gente atrás do título. Vá um dia desse daí para você ver como é que é o fluxo de pessoas e você vai perceber que muita gente está ali querendo tirar a segunda via e fazer transferência. E aí o servidor vai olhar que o cara não votou, por exemplo. É muito comum. O cara faltou a eleição, deixou de votar. E aí o que o cara faz? Imprime na hora a guia, manda o cara pagar, o cara paga, volta e já faz a transferência ou pede a segunda via, certo? O mero comprovante, que às vezes precisa esperar, compensar, não sei o que, não, mas está lá o comprovante de pagamento, ele é suficiente para provar que você está quite em relação, porque vai dizer lá a especificação, né, do que é aquela multa. Então, você comprovando que pagou a multa, a relação àquela eleição especificamente para a qual você pagou a multa, você tem quitação eleitoral. E a coisa que é mais comum, né, gente? Faça a experiência, vá lá no site do TSE ou no site do seu TRE mesmo, tá? E peça lá uma certidão de quitação eleitoral. Você pode ter lá física, você pode no cartão eleitoral pedir, você pode. Mas chegando lá, dificilmente ele vai querer dar uma certidão física, porque ela é expedida online hoje. Então você pode ir no site da Justiça Eleitoral, www.tse.jus.br, e tem lá certidão de quitação eleitoral online. Você bota lá os seus dados direitinho e pega a certidão de quitação eleitoral. Você vai precisar da certidão de quitação eleitoral para tomar posse no concurso que você vai ser aprovado. E na Justiça Eleitoral você vai precisar também de um comprovante de que você não tem filiação partidária, tá? Se você não sabe fazer isso, já é bom até você entrar no site do TSE, porque como eu tenho certeza absoluta que você vai ser aprovado, eu lembro que quando eu fui aprovado, para pegar esse documento, dei um trabalhozinho no site do TSE, tá? Não é difícil não, mas não é tão fácil. Então, hoje eu não sou filiado a partido político. Então, até porque para eu ser servidor de justiça eleitoral, eu precisava não ser filiado. E aí, esse documento, a certidão de não filiação a partido político, você consegue também ter no próprio site do Tribunal Superior Eleitoral. Não precisa para outras coisas, mas para você ser servidor de justiça eleitoral, você não pode ter filiação partidária. Então, você vai precisar se desfiliar. E quem é filiado a partido político e já está querendo passar no concurso, já é bom fazer logo, viu? Porque a coisa às vezes dá um trabalho, trava. Hoje é filia web, que é para ser online, é para funcionar, mas de vez em quando tem uns probleminhas. Às vezes você protocolou o requerimento de desfiliação, mas o partido não colocou, não mandou a informação para o filia web. Aí pode gerar um probleminha. Então, quer ser servidor de justiça eleitoral, já está certo disso? Saia logo, se desfilie de partido político, para você não ter problema na hora de tomar posse, tá? Porque na hora da posse lá, para você ser nomeado, eles vão pedir uma série de documentos, entre eles a prova de que uma certidão onde você prova que não é filiado a partido político. Você tira no site do TSE essa prova.
Tá bom? Então são esses os documentos aí, título de eleitor, os comprovantes de votação, comprovante justificativo, comprovante de pagamento da multa e a certidão de quitação eleitoral. Esse é o melhor, porque você prova que está quite com tudo perante a Justiça Eleitoral, tá? Certidão de quitação eleitoral, você tira online e fica tudo filé. Beleza, meus amigos? É um documento que você precisa ter para requerer registro de candidatura, tá? Muito problema nessas eleições de 2014, tiveram muitos problemas de pessoas sem quitação eleitoral e com seus registros indeferidos, tá? Então é importante você estar atento ao fato de ter ou não ter quitação eleitoral. É isso, meus caros amigos. Um grande abraço. Fiquem com Deus.